Olá, está começando agora mais um episódio do Momento Brasil. Nós queremos cumprimentar a você que acompanha os programas e hoje nós vamos discutir um tema bastante importante, a regulação da mídia no Brasil. Para você que acompanha o Momento Brasil, esse debate é fundamental, é complexo e eu quero que você participe desse debate com a gente. Venha com a gente, o programa está só começando. Pois é, então para você que quer acompanhar essa conversa, venha com a gente, Momento Brasil, hoje, para discutir esse assunto. Recebe em nosso estúdio o jornalista Cláudio Curado. Seja bem-vindo ao Momento Brasil, obrigado pela sua participação, Cláudio. Roberto, obrigado pelo convite. Quero dizer que é um momento importante a gente discutir um tema que aí vem sendo discutido na sociedade baseado em desinformação. E eu acho que a gente vai colocar informações aqui para as pessoas repensarem o tema e a necessidade dessa regulamentação. O Momento Brasil recebe também a professora Ângela Moraes, que é docente na Universidade Federal de Goiás e também na PUC Goiás. Obrigado pela sua presença, professora. Eu que agradeço, Roberto. Obrigada à produção pelo convite. Acho que é muito oportuna, né, essa discussão, esse debate. E como o Cláudio falou, acho que são poucas as informações ainda que a sociedade tem sobre essa questão. Eu gostaria já de colocar uma pergunta para a gente começar a refletir sobre esse tema. Regulação da mídia no Brasil. Regular a mídia é o quê? É censurar a mídia? O que é regular a mídia? Vamos começar aqui com o Cláudio. Vou passar primeiro as damas aqui. E a gente vai complementando. Aliás, é uma confusão muito grande, né? Toda vez que se fala em regulação da mídia ou regulamentação, né? Quer dizer, regulação tem a ver com você criar uma agência reguladora, né? Com um certo controle social, né? Sobre a atividade midiática. E censura, na verdade, é um dispositivo que os governos têm, às vezes, né? Legais também, esses dispositivos, de, às vezes, querer impedir que determinados conteúdos sejam veiculados. Então, são coisas diferentes, né? A regulação tem a ver com democratização, com uma garantia de pluralidade dentro da mídia, evitar determinados oligopólios, monopólios, né, dentro do sistema midiático. Então, é por aí que a gente tem que entender, né? E não exatamente como uma forma de você censurar, calar, como é comum, por exemplo, nas ditaduras. Olha, e puxando esse gancho da Ângela de ditaduras, quem trouxe essa discussão para o Brasil foi o governo do PT, na época do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu? Parte dos veículos, e aí alguns jornalistas, né, a soldo desses veículos, infelizmente, eu digo infelizmente por ser jornalista, tentar relacionar a necessidade de discussão de regulamentação e regulação da mídia, falar, não, isso é coisa de Cuba, isso é coisa do Chaves, que ele tirou a TV Caracol do ar, quer dizer, ele não renovou a concessão de uma TV que tinha tentado dar um golpe nele. Se a Globo desse um golpe no Brasil, ela poderia também muito bem ser caçada porque é uma concessão pública. Mas tentar relacionar a regulação de mídia com censura, aí, falar de comunismo, de Cuba, da Venezuela. E aí interessante que tem países que não são democracias, eu estou fazendo a ironia aqui ao telespectador, que são ditaduras ferozes que têm órgãos reguladores da mídia. Eu vou falar uma ditadura aqui surpreendente, que é Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha e Portugal. São ditaduras ferozes, né, que as pessoas não podem nem sair daquele país para ir a lugar nenhum e que têm órgãos reguladores, mostrando que parte desse discurso não se sustenta porque foi sustentado numa mentira vendida pelos grandes veículos que não têm interesse na regulamentação econômica do segmento nem na regulação do conteúdo. Então é preciso deixar bem clara esta distinção. Fazer a regulação da mídia, ou seja, criar uma legislação, inclusive para garantir direitos, é isso, professora? Exatamente, assim, não é você impedir que os conteúdos sejam veiculados, desde que não sejam conteúdos ofensivos e que não caiam dentro, né, daquela toda a legislação sobre crimes contra a honra. Mas é evitar que o poder econômico, né, se sobreponha a esse direito humano à informação e à comunicação. Então, na verdade, você regular a mídia é uma tentativa de garantir a própria democracia.
né? E não você está a favor de uma ditadura. Então, é fazer com que conteúdos importantes, plurais, né, conteúdos regionais sejam garantidos na programação e que o poder econômico não venha sobrepujar esse direito humano à informação diversificada. E aí, é aquela questão, falam, né, a regulamentação, a censura atenta aos direitos de manifestação do livre pensar. Bom, se você for pedir para publicar um artigo seu, Roberto, ou quem está no telespectador, falando mal de um determinado proprietário de um determinado veículo, isso não vai ser veiculado, seja impresso, seja em televisão. Então, não existe esse falso discurso da liberdade de expressão. Se a liberdade de expressão for contra o interesse da empresa, essa liberdade não vai ser exercida. Então, é interessante porque as empresas vieram colocando que era uma censura, jornalistas falaram que era censura, e a população desinformada, por isso a importância desse programa, a população desinformada começou a replicar como papagaio desinformado do Facebook, que replica sem saber o conteúdo. E aí fala, não, isso é censura. Não é censura. A regulamentação, para não ter os monopólios, e aí a Ângela falou muito bem, a gente teve mais produções regionais como essa. Se você pegar as grandes redes, no máximo 1 hora por dia de jornalismo. A TV Anhanguera tinha um programa Radar, tinha um programa lá da minha época de criança, República Livre do Cerradão, que era de música, tinha o Mundo das Crianças, que era de música. Ela tinha, quando ela não tinha nenhuma estrutura física e técnica, ela tinha mais programação regional do que hoje. E hoje a gente engole programas do Rio, os enlatados que a Rede Globo e as outras emissoras, não só a Globo, vendem. Por quê? Porque elas não querem a regulamentação, que vai em cima do que a Ângela vem falando aqui, que é aumentar o conteúdo regional, que está inclusive no capítulo 5º da Constituição, e que até hoje, desde 88, não foi regulamentado porque não interessa às empresas fazer isso. Além da programação regional que foi aqui citada, a importância de mostrar o local, a produção local, o artista local, em que mais aspectos essa regulamentação poderia beneficiar o processo democrático da comunicação? Olha, você garantir, por exemplo, o pluralismo. Tá? O que seria o pluralismo? A gente tem visto que várias emissoras, especialmente de televisão, os grandes grupos, né, de mídia no Brasil, eles se alinham a um determinado partido, ou uma visão política, né, do mundo, e aí você não vê um equilíbrio de produção jornalística, a gente não vê um equilíbrio de pontos de vistas diferentes, né, sobre essas questões políticas, e não são só questões políticas, mas culturais, de uma maneira geral, né? Porque justamente essas emissoras, elas têm todo o poder de definir qual vai ser esse conteúdo e o percentual desse conteúdo. Todo mundo sabe, por exemplo, que as TVs, de uma maneira geral, têm compromisso com cidadania, com educação, mas esses programas nessas grandes emissoras, elas vão para 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? E acabam que apenas os programas que dão grande audiência, que necessariamente não tem nada a ver com cidadania, com educação, né? Mas como dão grande audiência, né? Quer dizer, a questão financeira aí, o ganho que se tem publicitário com isso, passa a ditar mais os rumos da programação. Então, assim, nesse sentido, a gente vê que seria necessário um pouco mais de intervenção do próprio Estado nesse quesito. A exemplo da França, por exemplo. A França, a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, eles têm sistemas de controle para evitar determinados abusos, e há uma preocupação geralmente mais no audiovisual, que aí inclui, né, principalmente as televisões, e de certa maneira eles se preocupam bastante com a proteção da cultura nacional, né? E hoje a gente tem assim uma desvalorização da cultura nacional, da cultura regional, elas têm pouco espaço hoje de visibilidade nessas grandes emissoras. Olha, interessante, Ângela, eu fui relembrando algumas coisas, mas a gente teve, aí falando, já teve uma lei de imprensa que caiu, porque era da época da ditadura, e aí fala, não, se você é ofendido num veículo de comunicação, você use o Código de Processo Civil, que é calúnia, injúria e difamação, e peça sua reparação. Mas a gente tem que pensar, e você que está em casa precisa pensar nisso, que há uma diferença entre eu falar mal de uma pessoa, se eu falar mal do Roberto, por exemplo, aqui, e eu colocar isso na capa de um jornal, na capa de uma revista. Foi o que a Veja fez há alguns anos atrás, uns 3 ou 4, com uma procuradora no Rio de Janeiro,
que a mulher foi acusada de abusar fisicamente, tratar como similar a escrava de uma criança que moraria com ela. A Veja colocou uma foto da mulher toda desgrenhada, o cabelo na capa, escrito bruxa. Então a Veja atuou como promotor, como juiz, ela julgou e condenou publicamente a pessoa. Se lá na frente a pessoa foi inocentada, como é que ficou isso? A reparação vai ser como? Porque o dano causado, se eu falar numa roda, é um dano menor, e um dano causado utilizando um veículo de comunicação, ele é muito maior e, no meu ponto de vista, não abarca, né, a legislação hoje não abarca, porque se você põe a cara do Roberto na Veja e diz que ele desviou recursos da rádio universitária, né, como é que vai ficar a reparação desse dano? É um dano muitas vezes maior que precisa de uma legislação específica, e por isso que a gente defende. Eu estou como jornalista, fui diretor de televisão e fui diretor do Sindicato de Goiás, dos jornalistas de Goiás. A gente defende uma legislação mais firme, como a Ângela citou aqui, para que a gente possa defender o cidadão do mau jornalismo que muitas vezes está sendo praticado no Brasil. A regulação também abarcaria, então, esses aspectos seria como pegar aquele que tem menos força do ponto de vista do cidadão e criar mecanismos jurídicos para que o cidadão possa exercer a sua cidadania frente aos veículos. Passa por isso, então. Se você analisar o conceito de controle social da mídia, a gente está falando de regulação, mas existe também esse outro termo, né? Controle social da mídia. Controle social da mídia é a própria sociedade também, junto com uma possível agência reguladora, né, de mídia, ela também agir, né, e poder pleitear determinadas coberturas, né, ter seus interesses aí protegidos. Na verdade, no Brasil, a gente já tem várias leis direcionadas, né, à mídia. Você tem a lei do audiovisual, né, a lei Rouanet, que é de certa maneira um incentivo para a produção regional. A gente tem a lei da radiodifusão comunitária, os crimes contra a honra, né, já estão tipificados também na legislação brasileira, a classificação indicativa. Não faltam leis para proteger esses princípios fundamentais, né, do indivíduo. Mas as leis que impedem o abuso econômico, elas não foram regulamentadas ainda e estão previstas no capítulo 5º da Constituição. Há um interesse em não se levar para frente essa regulamentação, não é? Então, assim, outras coisas já estão acontecendo, o Brasil já tem, né, assim, um número interessante de leis aí, né, de proteção individual, a própria liberdade de expressão, mas aquela que evita o monopólio, evita o oligopólio, essa ainda nós não temos regulamentada no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e eu quero voltar. A gente poderia voltar falando sobre a quem não interessa regulamentar. Por que esse assunto não vai à frente no Congresso Nacional? Momento Brasil volta daqui a pouquinho, não saia daí, a gente volta discutindo esse assunto palpitante, regulamentação da mídia no Brasil. O Momento Brasil está de volta e o assunto de hoje é a regulação da mídia em nosso país. Em estúdio, recebemos os convidados, o jornalista Cláudio Curado e também a jornalista Ângela Moraes, que é docente nos cursos de comunicação na UFG e na PUC Goiás. No bloco anterior falávamos da importância de se ter uma legislação que garanta direitos e deveres, tanto do cidadão quanto da mídia. E esse processo vai se arrastando no Congresso Nacional. Ô Cláudio, a quem interessa que a mídia não seja regulamentada? Isso é simples, aos grandes grupos, né, que dominam a mídia no Brasil, as grandes emissoras de televisão, os grandes monopólios de televisão, de comunicação, não interessa para eles, porque se você efetivar o capítulo 5, você vai ter que aumentar a produção local, as regionais, e vai diminuir a produção nacional. A Ângela, no bloco anterior, estava falando de televisão, que jogam os programas culturais de melhor conteúdo em horários ruins de audiência, porque se você já leu a biografia do Boni, que foi aquele grande articulador que criou o padrão Globo de qualidade, ele dizia, alguém chegava com um projeto lá de um programa e falava, isso vende? Se vende, nós vamos colocar no ar. Que para ele, televisão é comerciais e alguma coisa no meio para vender o comercial.
E a lógica é uma lógica capitalista. O dono da emissora quer ter lucro, então ele vai jogar aquelas porcarias que joga domingo à tarde, porque aquilo dá lucro para ele. Ele não paga 2, 3 milhões de reais para o Faustão da vida se ele não der muito mais do que isso de lucro para a emissora. Então, o que não dá lucro, que tem muitas vezes boa qualidade, aí você tem programas que eram sábado de manhã, Globo Universidade, Globo Ecologia, virou um só, porque aquilo não dava lucro, dava conceito para a emissora, que criava uma imagem boa da emissora, mas não dá lucro. E a lógica do capitalismo e do setor de mídia é dar lucro, e aí não interessa para eles regulamentar, porque regular vai, para nós jornalistas, aumentar as vagas de trabalho regionais, porque vai ter que aumentar a produção regional, mas vai reduzir o lucro do polo central, a Globo, a Band em São Paulo, e para eles não interessa, para o capitalista não interessa diminuir o lucro. Você concorda com isso, Ângela? Concordo, né? Qual que é a lógica que está por trás de uma empresa comercial, né? Assim, de uma livre iniciativa. É você fazer por menos custo algo que te gere mais lucro, né? Então, como é que funciona isso dentro da área de comunicação? Eu vou para aqueles programas que você não precisa de muito investimento, de consultor na área de educação, né? Ou que exija muito aprofundamento, pesquisa, faço uma coisa mais pasteurizada, né? Geralmente o entretenimento, né? Ele chama mais atenção a princípio, né? Do interesse das pessoas, então aquilo gera, né? Mais recurso, e custando pouco para essas empresas de comunicação. E uma coisa, Roberto, que eu acho importante nessa discussão é que também passa pelo fortalecimento da comunicação pública. Né? Não é só uma questão de você querer regular apenas a iniciativa privada, mas é a gente estabelecer no Brasil fundos, né, garantias, investimentos realmente que sejam importantes para alavancar a TV pública, que teria, a princípio, um compromisso maior com o cidadão, um compromisso maior com a cidadania, porque você não estaria refém do mercado. Né, você não estaria refém desses programas, né, só de auditório, né, esses programas, os reality shows, que vão, né, assim, de certa maneira, apenas atuar na emoção do indivíduo, né, mas que a gente possa, de fato, ter uma programação mais independente, tá? E eu acho que isso passa pelo fortalecimento das emissoras públicas, que é o caso, por exemplo, da BBC em Londres, né? A BBC, ela tem uma programação extraordinária, né? A qualidade compatível até mais alta que as nossas emissoras privadas. Elas comprando, né? Programas da BBC. Exatamente. Então não é porque é pública, né, que vai ter uma programação ruim, tá? Existe um controle, né, dentro da Inglaterra, né, para que ela cumpra determinadas funções sociais. Então, quer dizer, a TV pública ela pode dar certo sim, mas ela precisa de investimentos. E nessa regulamentação a gente precisa também acabar com essa coisa, essa moeda de troca, meios de comunicação, concessões públicas serem moeda de troca na questão de apoio político. Eu acabei de ver, antes de entrar para o estúdio, eu acabei de ver uma matéria do jornal É o País, onde diz que o Temer, para se manter, ele está liberando todas as emendas dos deputados da base dele, está negociando para que o setor rural não pague o fundo rural que eles perderam, que seria um fundo rural retroativo há mais de 12 anos, e principalmente está acelerando a liberação das concessões de rádio e televisão para a sua base parlamentar, na moeda antiquíssima que a gente vê desde a década de 70, 80 no Brasil. Tanto que a gente vê hoje grande parte da mídia, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, que a Globo tem TV Rio, São Paulo, Minas e mais alguma, mas no interior, em Goiás também, muitos políticos, donos de concessão de rádios, donos de concessão e aí camufladas de rádios comunitárias, e donos de emissoras de televisão, mostrando que o poder político se alinha ao poder econômico. E aí, se você junta o poder político e o poder econômico, quem vai ter interesse deles em fazer alguma regulamentação do setor? Nenhuma. E hoje, mais uma vez, esse presidente ilegítimo está colocando isso de usar como moeda de troca para garantir as votações que ele quer antes que ele caia. Eu espero, sinceramente, aqui que ele caia rápido. Com a regulamentação da mídia, esse tipo de coisa poderia deixar de acontecer, por exemplo, políticos, porque existe até processo no Congresso Nacional para que políticos possam ser donos de emissoras de rádio e televisão. Eles até são, mas utilizam-se de laranjas, né? Inclusive a questão das rádios comunitárias, que está bastante em debate agora. Mas existe até propostas de encaminhar no Congresso Nacional a regulamentação para que políticos sejam donos de emissora. Mas eu queria
fazer a seguinte colocação. Propriedade cruzada de mídia. Esse é um termo que a gente ouve bastante. O que significa isso na prática, Ângela? Assim, você tem uma concessão de um canal de televisão, mas também ganha uma concessão de rádio, né? E vai para o... Você tem um jornal também, quer dizer, você tem vários veículos de apenas um único proprietário, né? Qual que é o problema disso? A gente pode dizer, mas isso aí é legítimo, né? Ninguém está roubando, quer dizer, as pessoas podem montar empresas, né, como elas querem, mas você acaba tendo um discurso único, né? Porque você tem a visão de um grupo empresarial que está disseminado em várias mídias, em vários pontos aí, né, de produção e circulação da notícia. Então, esse é um grande problema. Os grandes proprietários de mídia também, às vezes, reclamam e dizem que, por exemplo, as emissoras, pelo fato de estarem em rede, não significa que elas sejam proprietárias das suas repetidoras. Mas o problema continua sendo o mesmo, o discurso único. A partir do momento, né, você não é proprietário da regional aqui, mas aquela regional tem compromisso com você. Grande parte da sua programação, o horário, é destinada à cabeça de rede. Então, acaba que aquele conteúdo torna-se, né, impositivo dentro de uma cidade, né, dentro de uma região. Então, quer dizer, por que a gente fala isso? Porque a concessão ela é pública, ou seja, o bem ele é público de uma televisão ou de uma rádio, tá? E por que você vai fazer um uso privado disso? Então, o sentido da regulação é justamente para você garantir o sentido público daquele serviço, mesmo que, eventualmente, ele esteja sendo explorado, né? Ou seja, conduzido por um sistema privado. É interessante, a Ângela falou, vou citar 2 exemplos locais aqui para Goiás, embora o programa vá pela internet também. O Grupo Anhanguera, que detém uma emissora de televisão aqui no Tocantins, várias rádios, jornais, e que retransmite um programa da Globo, que tem uma rádio que é linkada nacional, que é a CBN. E aí, vai muito em cima do que a Ângela falou. A CBN, ela vai falar o que a Globo pensa ou vai falar o que o Brasil precisa e pensa? Não, ela vai falar o ponto de vista a partir da Globo. Porque se o jornalista falar destoando do que a Globo pensa, esse jornalista vai ser ou demitido, ou vai tomar um gancho, alguma coisa assim. E aí as janelas que ficam para a local que é a CBN Anhanguera, a janela ela tem compromissos políticos e comerciais e ela não vai querer nem atentar contra anunciantes, nem contra o governo, porque ela quer o lucro em detrimento da informação e também da diversidade de opiniões. Então você acaba tendo a concentração, esses monopólios, essa concentração. Você tem uma rede nacional de rádio CBN, mas que transmite de São Paulo e Rio, e você vê programas locais com muito pouco espaço de tempo. Então, cadê a diversidade de Goiás? Cadê a diversidade de Goiás na televisão? E aí fica uma festa como a festa recente aqui, que foi a festa em Nova Veneza, Cavalhadas, ficam como registros, vamos dizer assim, exóticos, mas que não refletem a cultura, que poderia ter mais espaço e não tem porquê. Você está engessado pela grade nacional de rádio e televisão e, ao mesmo tempo, pelos interesses que são interesses maiores, que são os interesses comerciais do monopólio ou de quem lidera a cabeça de rede. Cita-se muito a questão da Globo em virtude da grande audiência que tem, mas quando a gente pensa nas outras redes, Record, Bandeirantes, como é que a gente pode analisar? As outras redes, elas não fariam esse papel? Não, elas atuam da mesma maneira que a Rede Globo. Elas também, né, estabelecem as suas parcerias, né, tem as suas parceiras regionais, vamos dizer assim, as outras emissoras. Quer dizer, você tem um grupo religioso que domina também, né? Quer dizer, e isso assim é muito conflitante com o interesse público, né? Como é que você pega a concessão pública e destina a um segmento religioso, né? Como se o Brasil não fosse plural, principalmente desse ponto de vista religioso, né? E assim vai acontecer com outras emissoras também. O país não é laico e a comunicação também não é laica, né? Justamente. Ela é de um segmento religioso. Um dia eu brinquei com a televisão, eu adorarei ver um dia na televisão um programa sobre candomblé e umbanda. Que a gente tem católicos, evangélicos de todos os segmentos, espíritas com espaço em emissoras para falarem ao seu público. E a gente não vê as religiões de origem afro com esse mesmo espaço que até hoje eu
Talvez na Bahia tenha alguma coisa assim, mas eu desconheço e gostaria muito de ver um programa com esse conteúdo. Nesse sentido, a imprensa do Brasil é livre, é independente? Eu não acredito em assim, total independência dentro de um sistema privado, né? E dentro de um sistema público também, a gente também tem que tomar cuidado, porque você pode ter governos que queiram se aproveitar disso, né? Quer dizer, aí não seria uma política de Estado, mas uma política de um determinado partido que está num governo, né? E pode se aproveitar desse sistema de comunicação para poder fazer a sua própria propaganda política. Então a gente também tem que tomar cuidado. Então não é só uma questão do sistema privado. Eu acho que também o público ele tem que se repensar para a gente também acompanhar uma regulação que não favoreça partidos, né? Ou determinadas ideologias políticas, mas garantir esse pluralismo. Eu acho que a essência, quando a gente fala em regulação, é garantir a democracia, e democracia só se estabelece com um diálogo plural. Se a gente não tiver, né, essas garantias, uma legislação que possa favorecer isso, aí a gente vai estar refém ou do Estado, por meio de uma ditadura, processo de censura, ou vai estar refém do mercado, né, que quer apenas, geralmente, ao entretenimento, né, programas que vão vender mais para uma população que a gente sabe que tem índices de escolaridade muito baixos, né? E esse índice muito baixo de escolaridade faz com que ele tenha poucas referências para avaliar, né, com criticidade esses conteúdos. Momento Brasil vai agora para mais um intervalo, mas é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta e o assunto de hoje é a regulação da mídia em nosso país. Em estúdio recebemos os convidados, jornalista Cláudio Curado e também a jornalista e professora Ângela Moraes, professora da UFG e da PUC Goiás. Nós estamos discutindo a regulamentação da mídia no Brasil, mas hoje, efetivamente, quem é que está puxando essa discussão? Cláudio. Olha, eu posso falar pelos jornalistas, né? A FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, que é presidido por uma goiana, Maria José Braga, tem um acúmulo nesse sentido, foi uma das entidades que fundaram o FNDC, que é o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, mas tem um acúmulo muito interessante também na área acadêmica. Eu não lembro a sigla dos professores de comunicação, mas que tem um acúmulo muito grande nisso também, não é, Ângela? Uhum. Existem vários coletivos no Brasil, né, que unem profissionais, acadêmicos, né, e até políticos, né, que se interessam aí para aprimorar esse sistema aqui no Brasil, né, garantindo essa maior democratização dentro vamos dizer assim, da estrutura midiática que nós temos, né? E aí, mais uma vez, eu insisto, né, isso também passa pela comunicação pública, passa também pelo acesso maior à própria internet, porque enquanto a televisão ocupar quase 98% dos lares e você não ter uma contrapartida de informação, um outro acesso à informação, né? Então isso vai ficando cada vez mais difícil. E se a gente não mudar o nosso Congresso, porque é ele que estabelece as leis e obviamente, né, se a gente não tiver pessoas comprometidas com essa democratização, eles vão, né, retornar aí em outros mandatos e aí vão sempre legislar em causa própria. A gente falou uma questão interessante que é a mídia digital. Vez ou outra você que está nos assistindo vê a matéria no Jornal Nacional falando, olha, os Estados Unidos criticou a censura da China ao Google e ao Facebook. Por quê? Porque a China tem o seu Google e o seu Facebook para ela controlar, através dos algoritmos, controlar a sua população. Nós somos controlados pelo Google e pelo Facebook para o governo dos Estados Unidos. Prova disso que se você acessa lá qualquer coisa na internet, logo você começa a receber propaganda sobre aquilo que você acessou. Por quê? Há o controle, né, esse controle técnico sobre o que você quer saber e as pessoas estão tendo muita dificuldade de conviver com isso. E a gente precisa discutir também como vai ser a regulamentação da mídia digital, porque é uma terra praticamente sem lei, se a gente tem raríssimas leis e que não são eficientes por motivos que a gente já discutiu aqui com relação à mídia tradicional, seja impresso, rádio e televisão. Imagina hoje que você pode ver tudo no seu celular
e é um mundo sem lei, e a gente precisa discutir na academia e juridicamente como regulamentar para proteger a população de maus jornalismos e também ajudar na questão da diversidade numa mídia que é totalmente nova. Para ficar assim bem, para ilustrar algumas coisas para o nosso telespectador da TV UFG e também para o nosso ouvinte da Rádio Universitária e claro, para você que está nos assistindo pelas mídias digitais aí pelo Facebook. Ângela, aqui no Brasil, o mesmo dono, uma mesma família é dono de rádio, emissoras de TV, jornais. Em outros países é diferente? Olha, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, onde é o símbolo do capitalismo, eles também têm um sistema de regulação da mídia, não no sentido assim de querer proteger muito o cidadão, mas o livre mercado. Então, garantir a livre concorrência. Então, quer dizer, evitar que poucos tenham muito. Então, é interessante que assim, não é uma questão de países socialistas, né, ou a esquerda que promove esse debate sobre o controle social da mídia. Né? Essa regulação ela está nos países capitalistas, né, não está apenas, né, em países em que a esquerda ela tem, né, um pouco mais de influência. E lá é eficiente, né? Justamente. Lá não pode ter monopólios, lá é eficiente. Agora, assim, Roberto, eu também acho assim, que a gente também deveria discutir, porque às vezes a gente fica com a sensação de que a regulação tem que fazer uma tutela sobre o cidadão, né? Assim, proteger o cidadão. A gente usou um pouco essa palavra aqui, né? Proteção do cidadão. Mas eu acho que a melhor maneira de proteção é você ter um sistema educativo mais eficiente, né? Mais de qualidade, que promova essa criticidade, né? Porque se a gente depender apenas da regulação, tendo o Congresso que nós temos, nesses interesses fortíssimos do capital por trás, né, dessa produção de conteúdo, mesmo dentro da internet, então o cidadão é que tem que se equipar, né, criticamente, para ele poder avaliar e acessar conteúdos que sejam diferentes, para ele ter uma visão um pouco mais abrangente do mundo, mais plural do mundo. Né? Depender menos dos veículos para formar sua opinião. Exatamente, né? Você pode depender, mas você tem assim que ter uma variedade substancial aí, né, para que ele tenha acesso e ter assim capacidade de escolha, né, a partir de uma análise um pouco mais crítica. Então isso passa também, Roberto, assim, penso eu, para reavaliar o próprio sistema de ensino, né? Se você não tem uma educação que garanta isso, esse desenvolvimento do ser humano, só a lei não consegue dar conta disso, né? Até porque a gente está vendo que é difícil ficar mudando legislação no Brasil. Aí tem vários aspectos que a gente poderia tratar, fundamentalmente, quando você coloca, faz parte também do cidadão hoje, mesmo com o sistema educacional que está aí, ter uma visão, uma postura crítica diante das informações que estão aí. Ou seja, pelo que você falou, cheguei a uma conclusão e você me corrija se eu estiver errado. Uhum. Quem estiver se informando simplesmente pelos mesmos canais pode não estar se informando da maneira mais correta possível. Seria isso, Cláudio? Olha, pode ser por aí. Até porque eu costumo dizer, quando eu vou fazer algum debate em universidade, que nós, jornalistas, a gente tem um poder, ele é imenso. Por exemplo, num telejornal, eu fui diretor de televisão, fui editor, chegavam lá 50 pautas, né, 60 releases de informações diversas, e era um jornalista que ia decidir quais seriam as 10 matérias que seriam feitas, matérias de rua, e colocadas no ar. É muito poder. A gente tem esse poder, e aí a gente tem que trabalhar com muita ética. Para quê? Porque a gente vai ajudar a pessoa vai pegar a informação dada, como nós estamos dando a informação para você em casa agora, para formar a sua opinião sobre determinado assunto. Se eu for uma pessoa mal intencionada, eu posso deformar as minhas informações para influenciar quem está nos assistindo, nos ouvindo, a ter uma opinião totalmente diferente de determinado assunto. Então a gente tem que ter o cuidado, né, de tratar essa informação, mas ao mesmo tempo, a educação que a Ângela falou, as pessoas terem apenas para confirmar a sua opinião ou não, em vez de ter aquele efeito manada. Né? Muita gente foi para a rua quando a Globo ficou cobrindo todo dia a queda da Dilma, e muita gente foi para a rua, nem sabe por que estava na rua lá, mas pôs uma camisa amarela, ficou batendo panela e tal, mas tinha um efeito manada muito em função da desinformação, e aí foi o que a Ângela colocou, a pessoa tem uma baixa
escolaridade, um baixo nível cultural, e aí o efeito manada ele é muito mais eficiente do que se a pessoa tiver uma formação educacional mais consistente. Nesse momento político a que você se refere, Cláudio, eu percebo, e aí o meu olhar crítico também como jornalista, que muita gente foi para a rua para dizer fora a corrupção, quando na verdade essas pessoas estavam sendo usadas por grupos econômicos, financeiros e políticos para derrubar a presidente. Não vou aqui fazer juízo de valor se estava certo ou se estava errado, mas eles foram usados para ir para a rua e realmente protestar contra a corrupção, mas havia interesses outros que aí está colocado, o governo que está aí. Isso é muito complicado, né, Ângela? A questão da ética aí na informação. Justamente, né? Assim, a gente às vezes a gente avalia situações muito por impulso, né? Por informações rasas, né? Por rede social, né? Com debates assim que não tem muito assim fundamento. Então, assim, infelizmente a gente, assim, o cidadão às vezes responde muito pela emoção, né? Quer dizer, está insatisfeito com alguma coisa, mas não sabe exatamente qual seria o que colocar no lugar, né? Então, qualquer às vezes discurso aí do contra, né? O discurso assim do salvador da pátria, né? Às vezes ele compra isso sem exatamente saber exatamente o que ele está comprando, né? Infelizmente assim, a maioria das pessoas tem agido dessa maneira, né? Apesar da internet já oferecer uma diversidade maior de informações, mas há uma tendência ainda do ser humano de procurar ratificar aquilo que ele pensa, né? Ele não está mesmo assim a fim de ver um posicionamento diferente, né? Ele quer ler sobre aquilo que ele já acha que está certo, apenas para consolidar uma determinada informação. E o jornalismo, ele deveria ter essa função de fazer pensar em outros aspectos, né? Já que ele não deveria, né, ter compromisso com apenas uma parte, né, da sociedade ou apenas um certo discurso, uma certa ideologia, né? Mas a gente acaba não prestando esse serviço de forma adequada, né? Ao se posicionar apenas de um lado, né? E não ofertar esse menu assim um pouco mais variado para o cidadão. Olha, e a gente falou uma coisa que aí eu remeti àquele mito do sebastianismo, né, que Dom Sebastião veio no cavalo branco da Batalha de Alcácer Quibir, que é uma coisa portuguesa, é o salvador da pátria, né, ele vinha no cavalo branco para salvar Portugal, e o sebastianismo está no Brasil. O Collor foi, né, um reflexo disso, que era o salvador, e hoje tem pessoas que acreditam que um deputado, né, federal do Rio de Janeiro, que eu sequer vou citar o nome, porque eu acho ele realmente o fim, né, nesse mito sebastianista, ele seria o salvador da pátria, o honesto, o puro, no meio de toda aquela coisa, aquela zona eleitoral que seria o Congresso. Ele seria o mito sebastianismo, mas amarrado no uso de redes sociais e da estrutura digital para se criar esse mito, esse sebastianismo em torno do nome desse deputado federal do Rio de Janeiro. Então, é interessante você pegar uma coisa que é cultural, que veio de portugueses, e agora agregada numa coisa moderna, que é a rede social, e aí Facebook, o WhatsApp tem muita influência, e eu vou até citar que a Cileide falou aqui no programa anterior, a Cileide Alves, jornalista de Goiânia, sobre a questão das pessoas replicarem coisas, e está muito em cima do que a Ângela falou, replicarem sem saber a veracidade daquela informação, apenas porque aquela informação que ela vai replicar confirma uma opinião que ela já tem sobre determinado assunto. E aí é uma questão que a gente precisa discutir. Como que vamos regulamentar para as pessoas não serem levadas a um efeito manada numa terra sem lei, que é a internet. E aí o papel das mídias sociais sempre presente, tanto é que nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Quero agradecer a você que está aí pelo Facebook acompanhando esse debate. E as mídias digitais fazem um papel extremamente importante na quebra desse processo hegemônico. Nós vamos para mais um intervalo agora e voltamos falando sobre a importância das mídias digitais e, além da comunicação pública que você falou bastante aqui, Ângela, a comunicação alternativa também, tá? Então, Momento Brasil vai para um intervalo, é rapidinho, a gente volta falando da regulação da mídia no Brasil.
Momento Brasil está de volta e o assunto hoje é a regulação da mídia em nosso país. Em estúdio recebemos os convidados, o jornalista Cláudio Curado e também a jornalista Ângela Moraes, que é professora dos cursos de jornalismo da UFG e da PUC Goiás. Falávamos no intervalo anterior da importância das mídias digitais aí, quebrando esse processo hegemônico da comunicação. Isso é importante, que hoje você tem mais oferta, né, de conteúdos, né, e conteúdos mais variados. Mas a gente também tem informações por estudos, né, dentro da academia, de que às vezes as pessoas não sabem procurar exatamente onde estão esses conteúdos alternativos. Então acaba que você, por indução, vai procurar as mesmas fontes de informação, né, os grandes veículos que já consolidaram um determinado nome, e isso vem também mais à tona e você procura aqueles canais também dentro da internet. A grande vantagem é que eu acho assim, a nossa juventude hoje, ela está talvez, né, diferente da nossa geração, Cláudia, ela está buscando, né, somente, né, os jovens na área de entretenimento estão vendo programas mais alternativos, né, autores, roteiristas diferentes. Eu acho que isso é um bom sinal. Tá? Mas a gente ainda não vai alcançar ainda a televisão, porque a internet chegou aqui a 50% da população. A televisão ainda está com os 98%. Então acaba que ainda é uma pequena parte da população que tem acesso à internet e parte menor ainda sabe como buscar esses conteúdos diferenciados dentro da internet. Seria conseguir achar o diamante no meio do lixo. Porque tem muito lixo na internet. Agora, são duas coisas distintas. Uma que a televisão, depois que você comprou o aparelho, ela é de graça para você, a não ser a TV paga. E o acesso à internet, ele é pago. E além, a gente tem a dificuldade maior, que técnica, né, Ângela? Que é a qualidade da transmissão da imagem de TV, ela é muito boa. Agora com o HD ficou melhor ainda. E a qualidade, eu vejo que eu trabalho muito com o interior de Goiás, a qualidade da internet é muito ruim. Você tem algumas empresas de comunicação que você passa de Trindade e sai do ar. E aí você não tem acesso à internet. Então a internet precisa melhorar a qualidade do sinal da internet, porque não adianta você ter internet, querer ver um vídeo na internet e não conseguir baixar o vídeo para assistir, ou não conseguir baixar no celular para ver aquele material. Por quê? Pela má qualidade que temos hoje. Foi privatizado, tem a Anatel, mas a Anatel parece que ela finge ou tem medo de enfrentar as grandes empresas de telefonia para cobrar a qualidade que foi combinada antes e que elas não praticam, e não praticam só no Brasil. Quando você vai para a Europa, onde está a sede da Telefônica, sede da TIM, a qualidade da internet em qualquer local público é de excelente qualidade. No Brasil, você pega e você está no celular, você fica olhando lá, que demora, né, uma eternidade para baixar um arquivo, e olha que é um arquivo um arquivo pequeno. Mas imagina assistir um programa. Então não adianta levar para a internet se não tiver a qualidade técnica para ter acesso à informação, embora ela vá permitir à internet que você, tendo informação, e aí remeto à fala da Ângela do bloco anterior, tendo educação para saber garimpar, que você vai precisar saber garimpar no lixo para achar o diamante. Senão, você vai pegar o efeito manada e vai seguir com todo mundo. E a gente está vendo no Brasil hoje esse efeito em várias situações e é muito ruim para a sociedade. Existe até um processo encabeçado pelo ministro Kassab de perdoar as teles em mais de 20 bilhões de multas emitidas pela própria Anatel por má qualidade na prestação de serviço, né? Existe isso aí. Olha, o Temer está parecendo aquele... Vamos ver se vai se efetivar, né? O Temer está parecendo o baile da Ilha Fiscal, que foi o último baile do Império, e o Império caiu no dia seguinte. Ele está perdoando tudo. Está perdoando o Fundo Rural para a bancada ruralista votar com ele, está dando emissora de rádio e televisão para deputado votar com ele, está para as emissoras serem dóceis com ele, não fazer igual a Globo fez, depois ela já voltou atrás, de fazer até editorial pedindo a queda dele, para elas ficarem dóceis, com uma cobertura amena sobre o escândalo que ele está envolvido com um cara que está preso, né? Tudo em função de uma coisa maior para o capitalismo, que é fazer uma reforma trabalhista que vai penalizar os trabalhadores e fazer a reforma da Previdência que vai penalizar os trabalhadores. Porque se a JBS, JF deve 800 milhões, um outro grupo deve 500 milhões, de Fundo Rural são mais 600 milhões, por que não cobrar? Porque a Casa Grande não gosta de ser cobrada. Ela gosta que a senzala pague suas contas.
e aí a senzala vai pagar mais uma vez se ela não reagir diante desse governo que veio para aumentar os privilégios e os ganhos da Casa Grande e a senzala que pague a conta. E isso é muito ruim, um momento ruim do Brasil. E quais as chances que temos hoje com o Congresso que está aí de termos esse projeto de regulamentação ir à frente? Eu não acredito, assim, nós não temos condição política, interesse em qualquer tipo de aprovação nesse sentido. Eu acho que, infelizmente, nós vamos ter que aguardar 2018, a população ter uma memória muito boa, saber votar e, principalmente, não preocupar só com o presidente, preocupar com o Congresso, porque regulação da mídia, isso passa pelo Congresso. Então, a gente dá pouco valor ao Legislativo, escolhendo pessoas ali, né, que não têm compromisso de fato com o cidadão, com direitos humanos, e isso tem, assim, prejudicado muito o Brasil, né? Esse sistema que a gente viu de compra, né, tanto do governo do PT quanto o governo atual, foi assim também no FHC para garantir a governabilidade. Por que isso ocorre? Porque as pessoas que estão ali no Congresso, elas não estão ali para defender o cidadão, elas estão querendo defender seu próprio interesse. Então, se a gente não tiver uma reforma total desse Congresso, eu não acredito, né, que a gente possa avançar nesse sentido. E aí esse fim de monopólio, né, a maior cobertura da cultura local passa, como a professora disse, a Ângela disse, de uma reforma do Legislativo. E aí depende de você que está em casa, que está nos ouvindo, nos assistindo, porque é você que vai votar. Eu costumo dizer que as pessoas criticam, Roberto e Ângela, criticam os políticos, tem que acabar com os políticos. Olha, nenhum daqueles que está dentro do Congresso Nacional chegou lá, bateu na porta e disse, olha, eu sou deputado, então entre e tome a cadeira ali. Ele foi lá com muitos, milhares e milhares de votos. Então, se você em casa, se os seus amigos, sua família não votarem corretamente, eles continuarão a dizer que são nossos representantes, estão lá para representar interesses pessoais ou de grupos que estão totalmente distintos dos interesses da sociedade e do povo em geral. Então, depende da gente, como disse a Ângela, no ano que vem, tentar mudar, começar a mudar pelo menos este Congresso, para que a gente possa ter a legislação que vá dar mais pluralidade, exibição da pluralidade cultural do Brasil. E com isso, para jornalistas, fazendo um discurso corporativo, vai abrir mais vagas de trabalho para jornalistas, se a gente tiver mais programas regionais, isso vai aumentar o número de vagas para jornalistas, mas independente de ser para jornalista, vai mostrar a cara do Brasil verdadeira nos veículos de comunicação, que hoje não é vista. É a cara do Brasil vista a partir do Rio de Janeiro ou de São Paulo, onde são as sedes das maiores emissoras de televisão e dos grandes grupos financeiros que trabalham com o segmento mídia como economia. Enquanto não se tem esse clima no país, não se sai dessa crise que é política, é financeira, é econômica, como é que fica a questão do futuro da comunicação no Brasil? Tudo estagnado? Como é que fica? Eu acho que a gente tem que perceber alguns movimentos que estão fora também da mídia hegemônica, né? Porque a gente não dá visibilidade, a gente não comenta pouco, né, sobre isso. Por exemplo, a gente vê para esse programa aqui, nós estamos comentando novamente a mídia hegemônica, né? Então, assim, a gente tem que começar a apresentar novos formatos de jornalismo, novos modelos, né, novas possibilidades de financiamento para o bom jornalismo. E eu acho que isso é uma autocrítica que eu faço, inclusive, para a academia. Né? Enquanto a gente estiver muito focado apenas na mídia hegemônica, a gente perde às vezes um pouco essas coisas interessantes que estão surgindo em outros lugares e tentar dar visibilidade para isso. Né? A gente compartilha tanta besteira na internet, né? Mas compartilhar boas iniciativas. Por exemplo, né? Uma boa iniciativa. Olha, eu fiz um estudo tem uns 2, 3 anos do jornalismo de boas notícias. Eu achei muito interessante esse movimento. Né? É um movimento pequeno, eles se recusam a usar o jornalismo para noticiar tragédia, noticiar morte, né? Aquele torce que sai sangue, aquele, né, jornalismo que é o que dá às vezes muita audiência para determinadas emissoras. Então eu percebi assim que não tem um grupo aqui no Brasil, né, que faz isso. Está hospedado aí no portal da Band, mas não é só no Brasil. Eu já vi esse movimento na Inglaterra, né, o Positive News, na Austrália já está surgindo, na Europa já tem um jornal de circulação entre, né, os países da comunidade europeia. Então isso aí é um tipo, né? A gente vê aqui também aquele movimento do crowdfunding lá, né, que o próprio cidadão financia, né, uma determinada cobertura especial, um programa interessante, diferente,
diferente na área de jornalismo. Então isso aí é uma outra alternativa, é porque elas ainda são incipientes e ainda não têm essa visibilidade, né, que a gente tem dos outros programas. Mas eu acho assim, se houver de fato um compromisso público de investimento para essas iniciativas, esse jornalismo mais alternativo, essas publicações, a população ela começa a enxergar que há outras possibilidades, porque às vezes ela não escolhe o diferente porque ela não conhece onde está esse diferente, o que ele pode te trazer de especial. Então aí eu acho que deve haver um esforço da sociedade em tentar projetar coisas boas que estão acontecendo, porque elas existem, né? Apesar de a gente falar assim, nesse mar de lixo, nesses diamantes, eles não são poucos. Né, eles existem, né, e eu acho que a gente tem que garimpar de fato para que isso um dia se torne algo hegemônico, né, dentro da nossa sociedade. Eu queria voltar, Roberto, falar do assunto que é acho que mais interessante a você e ao telespectador, que é a questão das rádios comunitárias. As rádios comunitárias foram uma grande iniciativa de rádios serem geridas, terem um conteúdo, vamos dizer assim, a partir de um conselho consultivo formado por associações da comunidade. Então a ideia foi muito boa, foi totalmente distorcida na história e hoje aqui em Goiás a gente tem músicos que são donos de rádio comunitária, quer dizer, ele pega, monta uma associação lá fantasma, essa associação vai lá, compra a concessão de quem detinha a concessão e bota no nome de uma associação lá que ele comanda o presidente. Se a gente retomasse a discussão para rádios comunitárias e hoje com streaming fica mais fácil a pessoa ter acesso até pela internet a essas rádios, a gente teria condição de, com baixíssimo custo, dar acesso à pluralidade da sociedade à comunicação. Mas para ter isso, além da questão legal, jurídica, dessas rádios serem retomadas efetivamente para a comunidade, para aquela comunidade do bairro, da região, da capital ou da pequena cidade, precisaria ter, aí vou voltar na fala que foi muito importante da Ângela, que é as pessoas terem uma educação melhor para a sociedade entender, seja da região noroeste de Goiânia, seja de um pequeno município como Santo Antônio de Goiás, as pessoas entenderem a importância da comunidade ser gestora do conteúdo do programa da comunidade. E apenas com isso que a gente vai ter, com educação, que a gente vai ter, as pessoas vão entenderem a importância de regulamentar a mídia, seja pelo conteúdo, pela questão econômica, e também de ter mais acesso a esses pequenos veículos que hoje poderiam dar a voz a quem não tem voz nos grandes veículos. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Cláudio Curado, obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil. Já fica o convite para você retornar. Olha, eu agradeço ter a oportunidade de estar com a Ângela, discutindo com você, Roberto, com o nosso telespectador e ouvinte, o pessoal também na internet, e dizer que esse tema, procure se informar, vá garimpar o ouro que tem no lixo sobre esse assunto para você se informar melhor. Professora Ângela Moraes, obrigado pela sua presença no Momento Brasil e o convite também está estendido a você para retornar. Obrigada, Roberto, obrigada à produção. Eu gostaria realmente, né, de reforçar isso na minha fala, né, da gente sempre ter começar a olhar a mídia de maneira diferente, não apenas para entretenimento, né? Do mesmo jeito que a gente luta, né, contra a corrupção, a gente luta por mais saúde, por mais educação, nós também temos que lutar por uma mídia melhor, por conteúdos melhores, né? Para que essa formação que a mídia dá, mesmo que seja uma formação informal, uma educação informal, ela possa ser um pouco mais plural, mais democrática, né? E que valorize mesmo, né, os direitos do cidadão. O Momento Brasil de hoje vai chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e na TV UFG, canal 15 da TV aberta, agora em sinal digital, e 21 da NET Goiânia. Obrigado a você que nos acompanhou e se você deseja rever este e outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização e é de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais da nossa emissora e de nossa programação. O link é www.radio.ufg.br. Olha, você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Não perca o próximo episódio. Está em discussão sobre o papel da mídia na sociedade brasileira. E vai continuar. Até lá. Tchau, tchau.